Olá, eu sou o Arthur E eu sou o Carlos. e sejam muito bem-vindos ao 35º episódio da sexta temporada de 2026 do nosso podcast Pode Isso. Antes de mais nada, o nosso patrocinador de hoje é o Space Burger, que tem o melhor hambúrguer feito na churrasqueira da região. Se quiser por enquanto ir pedindo, ligue no número aqui de baixo. Gente, hoje a gente tem uma presença muito especial, que é o Pablo. Ele é o nosso treinador aqui da escola. E antes de mais nada, Pablo, a gente queria que você desse uma breve apresentação sobre você. Com certeza. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com os senhores e me sinto muito privilegiado em estar à frente, né, aqui hoje com vocês, para estar respondendo todas as perguntas que vocês têm para mim. E em nome também do outro treinador, do Rafael, que não pôde estar presente, que está em uma missão aí no outro trabalho dele. Então, hoje eu estou aqui representando tanto minha pessoa, Pablo Leonardo, quanto o Rafael. Eu tenho 26 anos, sou nascido aqui em Rancharia, porém eu consegui, através do esporte, um pouco além do que eu imaginava, né? Através do ciclismo, eu consegui ir para campeonato brasileiro, também fui vice-campeão estadual algumas vezes, de algumas etapas aí do campeonato estadual. Consegui também algumas vitórias em triatlons também, que é onde você mistura o ciclismo, a corrida e a natação, duatlon também. Então, esportes que exigem um pouco mais do nosso corpo, né? Então, eu venho desse ramo, desse nicho de esporte. E também, através dessa paixão que eu tenho pelo esporte, eu optei pela educação física. Então, consigo hoje, através da educação física e dessa oportunidade que eu tive no esporte, trazer para vocês, alunos, trazer para quem tem aí a oportunidade de treinar com a gente, essa vivência que eu tenho, tanto de um treinamento mais específico de força, treinamento mais específico aí de agilidade, um treinamento voltado aí para a parte física e técnica também, aonde a gente na faculdade faz alguns trabalhos, a gente faz cursos para se especializar, onde eu vim me especializando aí no futsal e no vôlei, que é onde a gente tem os nossos programas aqui dentro do colégio. É muito legal saber que desde pequeno você já gostava bastante de esporte, né? Por isso que você tomou esse ramo. E agora a gente queria saber na escola, como que você era? Você era aquela pessoa mais agitada, aquela criança agitada, estudiosa, quietinha? Cara, para ser bem sincero, eu era bem agitado. Eu era bem agitado, nunca fui, sim, aquele aluno mais quieto. Só que eu sempre fui um aluno muito disciplinado, que tinha boas notas. Então, eu sempre fui muito cobrado disso em casa. Então, se eu não tivesse boas notas, então atrapalharia isso aí no meu desenvolvimento dentro do esporte. Então, foi muito cobrado isso dentro da minha casa. Então, ou eu tenho notas boas e sigo, ou eu não sigo dentro do esporte. Para eu conseguir ter essa vivência toda que eu tive dentro do esporte, eu tive que vir ali com notas boas. Mesmo não sendo um aluno quietinho, não sendo ali aquele aluno que sentava na primeira carteira. Às vezes eu era assim, a galera do fundão, porque eu gostava. Gente que é homem, gosta de estar ali mais na resenha, de estar com o pessoal ali conversando, dando uma brincadinha a mais. Só que a gente também tem que saber o limite ali, a hora de parar, de continuar, a hora de brincar e de não brincar, mas eu já fui um pouco conversador aí também no fundão da sala. Eu vi que a sua vida sempre rodou meio que em volta dos esportes. Só que essa paixão pelo esporte, você sempre gostou mesmo desde criancinha ou ela surgiu com o tempo? Sempre gostei. Até falar um pouco disso até me arrepia, porque assim, eu comecei jogando futebol. E eu era uma criança que fazia de todos os esportes um pouco. Então eu tinha o futebol no período da manhã, depois eu ia para a escola. Quando eu saía da escola, não era período integral ainda, eu tinha ali a natação no período da tarde e depois eu ia para o judô. Então eu tinha essas três modalidades. Foi aí que eu iniciei no esporte, quando criança. Depois eu migrei pro ciclismo.
Então, a partir dali, eu comecei a ter um corpo maior do que é o esporte, mas eu sempre vivenciei dentro do esporte. Então, assim, essa paixão pelo esporte vem desde pequeno. Então, para falar a verdade, eu não sei mais o que seria um Pablo se não tivesse um esporte, se não tivesse uma bola, se não tivesse uma bicicleta ou uma pista para a gente correr. Eu também corro, então, desde o simples até com o material que seria a bola. Então, eu não sei o que seria um Pablo hoje aí sem isso. A gente sabe, né, que você fez educação física, como você tinha falado antes, mas agora a gente queria saber qual que foi o motivo. A gente queria saber também, além do motivo, se você pensou em fazer alguma outra coisa ou sempre foi o seu sonho mesmo seguir esse ramo. Cara, vamos lá, para ser assim bem sincero mesmo, eu quando me formei no ensino médio, né, em 2016, isso, eu não tinha pretensão de entrar para educação física. Eu tinha uma pretensão de entrar em algum outro ramo ligado à parte da saúde. Minha mãe, ela é enfermeira, então eu tinha essa pretensão. Tentar uma fisioterapia, alguma coisa do tipo. Fiz o Enem, minha nota foi boa, porém eu não coloquei fisioterapia. Isso é o mais cômico. Coloquei educação física e coloquei também medicina veterinária, lá no Mato Grosso. Totalmente diferente uma coisa da outra. E eu passei nos dois com bolsa 100%. Só que aí eu escolhi a educação física. Por quê? Era mais próximo da minha família. Passei aqui em Rancha, para estudar em Rancharia mesmo, ou em Tupã. Então eu tinha essas duas opções. Até eu iniciei aqui em Rancharia e depois eu transferi para Tupã para ter uma vivência melhor de como é uma faculdade maior, de como é uma cidade diferente, de como gira a educação física num ambiente diferente do que eu já estava acostumado. Mas de início não foi assim o meu curso inicial, mas foi um curso que eu fui me apaixonando a cada disciplina, a cada matéria, porque além do corpo humano que a gente vem estudando, a gente estuda também a parte do esporte em si, a parte da disciplina, a parte da fisiologia humana, do jeito que o nosso corpo é realmente uma máquina. E através disso daí foi fazendo com que eu quisesse mais e mais estar nesse meio. Tanto no meio escolar, quanto no meio aí, do esporte. Como você falou aqui, desde criança, assim, então você já praticava esportes. Só que eu imagino que você deve ter tido alguma inspiração, como um atleta, até um professor, assim. Se você teve, qual foi? Sim, eu tive inspirações até... Sim, cada fase que a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem alguma inspiração. Se eu tô no futebol, é óbvio que eu vou ter uma inspiração ali do lado do futebol. Se eu tô no judô, eu vou ter uma inspiração ali do lado do judô. Se eu tô no ciclismo, eu vou ter uma inspiração do lado do ciclismo, porque eu tô vivendo aquele mundo. Mas a minha maior assim, motivação e o meu maior ídolo dentro do esporte sempre foi o Ayrton Senna, que aí para muitos, não sei se vocês já conhecem, como que é o que vocês conhecem dele, mas ele sempre foi muito resiliente e persistente em tudo que ele conseguia fazer e se colocava a fazer. Então isso eu coloquei na minha cabeça, essa parte do Ayrton Senna. Se eu quero fazer, eu vou conseguir fazer. Só vai bastar da minha vontade, só basta que o meu querer. Se eu quero ir lá e fazer, então eu vou, faço e ganho. Então eu vou ser o melhor naquilo. Eu não tenho que ser melhor que os outros, mas eu tenho que ser melhor que eu a cada dia. Então eu tive essa maior inspiração do Ayrton Senna. Mas dentro do futebol a gente tem aí os nossos principais jogadores, como o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, até o próprio Neymar também. É uma das inspirações. Sou santista. Muitos dizem que é por causa do Neymar, mas não. Só cortei o cabelo moicano igual ele, mas não é por causa do Neymar. No ciclismo tenho também o meu ídolo, que é o Henrique Avancini. Ele é o único brasileiro a ser campeão mundial. Isso é pouco falado porque é um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil. E também tenho um atleta aqui da cidade, que ele foi já meu treinador,
que é o Alan Valêncio Manieso. Ele já compôs a seleção brasileira de ciclismo no Pan-Americano. Ele já correu pela seleção brasileira. E ele, por ser meu treinador, ser da cidade, ele me proporcionou aí ser esse espelho, ser meu espelho. Então, a gente, cada esporte me trouxe ali um ídolo diferente, mas meu ídolo maior sempre foi o Ayrton Senna, por essa força que ele tinha de sempre vencer e de sempre ser melhor que ele mesmo e nunca melhor que o outro, porque é isso que nos faz ser realmente melhor. E, gente, chegou a nossa hora tão esperada, que é sobre o nosso patrocínio. Ó, meu Deus, que delícia. Então, podem servir aí, rapazes. Então, Paulo, esse negócio de você ter um ídolo, eu até descobri agora que tinha um cara aqui de Rancharia que treinou, participou, né, do negócio da seleção brasileira. Achei da hora isso aí. Cara, poucas pessoas sabem, até o tio dele, ele tinha uma bicicletaria e faleceu há pouco tempo, que é o Preto. Algumas pessoas conhecem por Preto. Ficava ali próximo ao Cristo, subindo a Autoescola Grilo. Então ele teve essa iniciação dele no ciclismo através desse tio dele que tinha essa bicicletaria. Então foi muito bacana, e através de treinos que ele veio aqui em Rancharia treinar, eu treinei com ele, ele viu um potencial legal em mim e me deu assim uma planilha de treino gratuito, deu todo o auxílio para que eu conseguisse treinar com ele e assim ter um resultado bem melhor do que eu teria treinando sozinho, né? Então foi muito importante, tanto para minha carreira em si dentro do ciclismo, quanto para minha pessoa também aprender um pouco mais de como funciona o mundo do ciclismo de alta performance, né? Que é muito cobrado fisicamente. E outra que pessoas assim, né, como o seu treinador, são pouco falados, porque não é tão famoso como o futebol, como outros esportes. Então, acaba que muitas pessoas da própria cidade não acabam não conhecendo ele, como eu, assim, não conhecia. E é muito legal saber isso, né? Porque nossa cidade tem muitas revelações que são pouco faladas, né? Cara, eu só vou te responder depois que eu terminar de comer isso aqui, porque tá muito bom. Tá muito Tá gostoso, mesmo, hein? né? Realmente, eu acho que é o melhor de Rancharia mesmo. Eu nunca comi um mini hambúrguer desse. Muito bom. Se o mini hambúrguer já é assim, imagina um hambúrguer, né? Grandão. Uhum. Esse hambúrguer na churrasqueira é bom, hein? Então vamos lá. Tipos de sabores. Só para responder sua pergunta, antes de eu pegar mais um, realmente, como não é um esporte que é muito conhecido, não é muito falado, algumas pessoas acabam não conhecendo. Então, realmente os protagonistas que tem dentro desse esporte. Aqui em Rancharia tem esse Alan, a gente tem também, eu e ele somos os únicos que até hoje conseguiu um campeonato brasileiro, ir para um campeonato brasileiro, né? Ele participou de equipes muito grandes, ele já foi para a seleção brasileira. Eu, nem tanto, não tive essa oportunidade de estar indo para uma equipe tão forte. Mas lá em Tupã, participei de algumas equipes, tanto a Sandalus quanto a Yoshikawa, que é uma equipe japonesa. Então, até hoje eu tenho uma proximidade muito grande com eles de lá. Se eu ligar para eles e falar, ó, tô querendo participar da equipe de vocês de novo, na hora, tenho certeza que eles aceitam, porque saí de lá com as portas abertas, porque eu voltei para a Rancharia. E mesmo assim, aqui em Rancharia eu ainda disputava campeonatos ali, usando o uniforme deles, usando todo o aparato que eles me deram para estar disputando tanto o campeonato estadual, quanto o campeonato de mountain bike também, eu participo. Então, é vasto o caminho do ciclismo, mas pouco conhecido. Pablo, rapidinho. Experimenta esse molho verde.
Cara, É muito gostoso. eu vou experimentar que tá me dando água na boca. Licença, tá? Licença aqui. Olha, gente, se vocês quiserem pedir o seu para provar e ver que é uma delícia, que é o melhor da região mesmo, liga para esse número que vai estar passando aqui embaixo e pede logo o seu porque vai acabar. Muito bom. Vou roubar esse molinho pra mim aqui, cara. Desculpa. Ficaram sem esse molinho. Gente, agora a gente vai retomar o assunto e vai falar sobre o assunto mais importante dessa entrevista, que é o GESP, né? Então, Pablo, primeiramente a gente queria saber como você se sentiu quando você foi chamado para treinar a nossa escola, primeiramente. Olha, sendo bem realista, não fazia parte dos meus planos assim, cara. Por quê? Nunca me vi sendo um treinador de uma escola com tamanho potencial quanto o Colégio Criativo Objetivo. E assim, esse convite veio através da dona Viviane, da Karina e de toda a gestão aqui do colégio, junto com o Rafa, com o Rafael, o pessoal já conhecia ele. E assim, ele, por já estar trabalhando com ele na prefeitura, em projetos que eu e ele já vinha, então já teve esse contato com ele que me trouxe junto. Então eu me senti assim muito lisonjeado, porque é um colégio com uma história tão grande, um colégio tão bom para se trabalhar, e eu fui muito bem acolhido desde o primeiro dia que eu entrei aqui, que a gente teve uma conversa, que a gente começou a desenvolver todo esse projeto GESP do papel, porque teve toda uma reunião, teve todo ali os preparativos, que foi meio em cima da hora, porque o GESP ele é bem atropelado, tem mudanças de data toda hora, e assim, desde quando eu pisei no colégio, eu fui muito bem recebido, e aqui é um lugar que eu me sinto muito bem. Aqui atualmente tem sido minha segunda casa, quem quer me encontrar vem no colégio, ou ali na quadra onde a gente treina, porque eu não tenho palavras para descrever o quão bem eu fui recebido e o quanto eu me sinto bem treinando as equipes, tanto de futsal quanto de vôlei. Sim, que bom saber que você está gostando então do projeto. Falando sobre isso já, qual que foi suas primeiras impressões dos jogos? Você falou que você não tinha o objetivo como alvo. E qual que foi suas primeiras impressões dos jogos, dos times também, do primeiro treino com seus alunos? Conta um pouco para nós. Ó, eu não conhecia o pessoal do colégio, não conhecia os alunos, então quando a gente não conhece, a gente chega meio, como que eu posso falar, sem saber o que nos espera, né? Porém, quando eu tive que eu entrei no colégio, que eu já tive essa primeira impressão, já tive essa primeira conversa com as mantenedoras, que é a Viviane, a Josiane, com a Karina, e que a gente teve toda essa conversa, eu já me senti bem, já me senti ali legal. Já olhei para o Rafa, até saindo de dentro do colégio mesmo, falei, cara, aqui é um lugar bom, que é um lugar legal para a gente trabalhar. Olha o tratamento que a gente teve, olha todo o tratamento e profissionalismo que nos deram, nos prestigiaram, deram todo um prestígio para a gente. Então isso foi muito bacana. E falando dos jogos, dos alunos, a gente inicia todo esse treinamento sem conhecer ninguém, sem conhecer ali o potencial de cada um, sem saber o que nos esperava. E a gente teve um resultado muito positivo, tanto nas categorias de vôlei sub-14 e 17, quanto nas categorias de futsal sub-14 e 17 também. Teve todo aquele conhecimento dos alunos com nós, treinadores, quanto nós treinadores com os alunos. Por quê? É tudo uma troca. Eu estou trocando a experiência que eu tenho e toda a vivência que eu tenho do esporte, e eles estão trocando também ali tudo que eles passam, tudo que eles vivem dentro da quadra. Nunca é só o professor, só o treinador, mas sim também o aluno dentro da quadra repassando para o professor. Muitas das vezes tem esse feedback, e é o que a gente espera, e foi o que aconteceu. Não é à toa que hoje a gente tem aí os nossos times de vôlei, o nosso time de futsal muito bem consolidado.
Então, todos falam a mesma língua, todos conseguem desenvolver o mesmo pensamento e todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é defender a camisa escrito Colégio Criativo Objetivo de Rancharia. Então, isso a gente deixou bem claro desde o início, que a gente é uma família, e uma família defende um ao outro. Não tem ali um racha dentro da equipe, e sim a gente defendendo sempre um ao outro, e defendendo o nome do nosso colégio, que é o mais importante. É muito legal, né? Você, como uma pessoa nova aqui no colégio, já ter tido toda essa experiência, ter tido já tem várias coisas para contar, várias coisas para falar. E agora a gente quer saber dos jogos. Como que foi sua primeira impressão que você sentiu no primeiro jogo de cada equipe? De todas as equipes, se você foi duro, o que aconteceu? A gente quer saber. Vamos lá. Começando pelo vôlei sub-14. O vôlei sub-14, por se tratar de uma idade que não tem ali todo o entrosamento e o conhecimento do esporte, foi um pouco mais difícil para a gente passar para elas o que era realmente o vôlei em si. Porque o vôlei não é apenas a gente jogar a bola para cima e outra vir e bater. E sim, tem todo um esquema tático, tem toda uma disciplina a ser seguida dentro da quadra, tanto de rotação quanto de fala. Por exemplo, eu não posso dirigir a minha fala para a adversária de frente à rede. Eu tenho sempre que dirigir a fala, sempre virando para o pessoal da minha equipe, nunca de frente para o pessoal que está na rede. Isso é coisas que é vivenciado apenas dentro de quadro. Então a gente tem que passar tudo isso. E como é um time novo, um time mais jovem, a gente tem que vir moldando desde o início essa etapa. Então vem desde regras, desde ali de posicionamento, que elas, como algumas não jogavam, não sabiam. O nosso futsal sub-14, a maioria já treinavam juntos em algumas escolinhas que temos na cidade, então tinha um entrosamento legal, então já sabiam o que tinham que fazer, a gente deu uma aprimorada melhor, a gente fez com que entendessem o propósito que a gente tinha ali a ser conquistado. Não conseguimos conquistar a vitória, o campeonato, mas a gente conseguiu muito bem atingir o nosso potencial, que é o potencial máximo de cada aluno. A gente extraiu o máximo de cada um. Isso é importante, porque nem sempre a vitória conta, nem sempre o que vai contar é eu estar lá levantando a taça, mas sim a vivência de estar ali no meio de um campeonato de nível estadual, com escolas de alto calibre, e a gente está disputando de igual para igual. Então, os nossos sub-14, tanto no vôlei quanto no futsal, conseguiu isso. Nosso vôlei, a gente ficou na fase de grupos, não conseguimos avançar, mas foi por um critério de desempate que eles usam lá no GESP, por pontos, com quem fez mais pontos durante o campeonato. E o nosso futsal teve ali o acesso às quartas de finais, onde a gente não conseguiu dar seguimento. O Sub-17, ele já é um time mais encorpado, ele é um time que já tem uma maturidade maior dentro de quadra, tanto do vôlei quanto do futsal. O nosso vôlei Sub-17, ele já treinou comigo e com o Rafa, a maioria das alunas nossas aqui do colégio, no projeto que a gente tinha da prefeitura. Então, algumas a gente já conhecia, porém a maioria não. Então, até a gente incluir elas nesse grupo, ir conhecendo cada uma, conhecendo como cada uma joga, foi um pouquinho trabalhoso, mas o momento em que nós acertamos o que tinha que acertar, cada uma no seu ponto, certinho, o nosso time deslanchou. Nós fomos a melhor campanha do campeonato. Nós chegamos até a semifinal, ficando em terceiro lugar do GESP, com o nosso vôlei sub-17. Teve ali no primeiro jogo uma aluna nossa fazendo 20 pontos de saque. Isso num jogo de vôlei é surreal. É difícil, é complicado. Você fazer 20 pontos seguidos de saque é difícil.
Então a gente teve ali o nosso desenvolvimento do sub-14 para o sub-17 muito, muito bom, onde a gente ficou em terceiro lugar, como eu já disse, no vôlei, e com a melhor campanha do campeonato. A gente perdeu num jogo ali, a semifinal, um jogo bem parelho, contra uma equipe que já vem ganhando o GESP há anos, então foi de igual para igual. Em momento algum, o nosso time abaixou a cabeça e falou: é o nosso primeiro ano, tanto do sub-14 quanto do sub-17. Nós sempre entramos dentro de quadra com o pensamento de vamos defender o nosso colégio, estamos aqui para dar o nosso melhor. E dando o nosso melhor, a consequência é a vitória. Então sempre foi com esse pensamento. E o nosso sub-17 do futsal, sem palavras também, garra do começo ao fim. Pegamos a chave mais difícil do campeonato, onde a gente passou em primeiro lugar na fase de grupos, coincidiu de pegar nas quartas de finais um colégio que já vem ganhando o GESP, sendo campeão do GESP aqui da etapa subregional, que é a que a gente disputou, ganhando o GESP estadual e indo lá para São Paulo disputar contra times grandes, como Corinthians, Palmeiras e Santos, e ficando em sexto lugar ano passado. A gente só perdeu para esse time. Só perdemos para o melhor time do estado e o sexto melhor time geral de todos os times. Então, nós como treinadores colocamos ali tudo na ponta do lápis e vimos que foi uma crescente muito boa. Foi muito bom, ali em 2 meses de treinamento, tudo que passou, tudo que veio e tudo que conquistamos. Igual eu falei no início, nem tudo se resume a levantar um troféu, mas tudo se resume na evolução. A gente teve uma evolução bacana em todos os nossos esportes que disputamos, e além disso descobrimos novos talentos, de novos atletas aí que vem disputando algumas outras competições já, representando o colégio. Sim. E bom, né, por um primeiro ano para a escola, que teve um bom desempenho. Sim. E aí, para as próximas competições que aparecerem, já vão ter mais maturidade, mais experiência para competir, né? Exatamente. E durante essa trajetória de vários jogos, de derrotas, vitórias também difíceis, teve alguma que mais te marcou? Alguma que te marcou assim de uma forma especial? Se teve, qual? Olha, teve no futsal, teve a nossa vitória contra o colégio aqui da nossa cidade, que é o clássico aqui da cidade. Foi no futsal sub-17. Foi um jogo bem pegado, um jogo bem acirrado, onde nós conseguimos sair com a vitória. Foi ali onde já vinha vindo tendo aqueles burburinhos, onde nós não conseguiríamos ganhar. Chegamos lá, mostramos toda a nossa eficiência dentro de quadra e conseguimos sair com a vitória. Se resume do caráter de cada um dos atletas. Tivemos ali, em momento algum, um choque de personalidade, de dentro de quadra com fora, de querer brigar, de querer arrumar confusão. Da parte dos nossos atletas, não teve isso. Iniciamos o jogo sabendo que seria um jogo pegado, sabendo que seria um jogo que poderia ocasionar certas situações, mas que a gente iria evitar ao máximo. Por quê? Dentro do que é treinado, dentro do que é proposto, do que é passado, o respeito ele é mútuo. O respeito ele vem em primeiro lugar. O respeito ele se conquista, o respeito ele é conquistado. Se eu não conquistei o respeito, do que valeu eu ganhar? Do que valeu a vitória? Então, a gente ali dentro da quadra, vencemos dentro da quadra, se eu não me engano, por 3-1, e vencemos fora, porque saímos dali sem nenhum impasse físico, nenhum impasse verbal com a outra equipe. E no vôlei, teve ali o nosso acesso para a semifinal. A gente ganhou ali o jogo de 2-0 de uma equipe que é muito boa,
uma equipe que vinha dando trabalho para as outras escolas há muito tempo, batendo na trave como segundo lugar, como terceiro lugar. E no acesso à semifinal, a gente conseguiu tirar elas com 2 sets. Então, a gente não deu chance nenhuma para elas jogar. Então, foi 2-0 para a gente, encerrando, se eu não me engano, com 25-15, 25-10 e 25-15. Então, elas não passaram de 15 pontos. E a gente terminou a nossa campanha com 100 pontos feitos e apenas 39 pontos sofridos. Então a gente terminou com uma melhor campanha em pontos e em tempo. O que um jogo demora em base de 1 hora a 1h15 para acontecer, em 2 jogos nossos a gente fez em 1 hora. Então a gente conseguiu ali ter um excelente resultado. Né, mais impressionante ainda porque vocês tiveram muito pouco tempo para treinar ainda mais 4 equipes, né? Treinaram 4 equipes em pouquíssimo tempo, apertadíssimo, e mesmo assim conseguiram lugares ótimos, né? Que conseguiram o 3º lugar. E falando sobre isso, a gente queria saber o que você sentiu ao ver que nesse tempo apertado, nesse tempo escasso que vocês tinham, vocês conseguiram fazer o trabalho de vocês com muita eficácia e conseguiram levar eles ao 3º lugar. Sim. Em questão de tempo, foi realmente muito apertado, porque você trabalhar 4 equipes em 2 meses para disputar um campeonato que você sabe que é muito curto, que ali em 1 semana você pode jogar de 2 a 3 vezes com a mesma equipe. Então o nível de cansaço é muito grande. Então, além do treino tanto tático, a gente precisa focar num treino físico. E muitas das vezes não é atletas, são alunos, então, que não está acostumado a participar de esportes, não está acostumado a viver uma rotina de esporte. E a gente conciliando 2 vezes na semana esses treinamentos, conseguimos levar eles a resultados assim que nos surpreenderam. Isso cabe muito a nós, mas também é muito mérito dos nossos atletas, dos nossos alunos, que eu não considero alunos, eu considero atletas, tanto do futsal quanto do vôlei, porque fizeram muito bem o seu papel dentro de quadra, fora de quadra, em treinamentos, tudo que era proposto para os atletas era feito, tudo que a gente colocou para ser feito foi feito com uma excelência muito grande. E eu acho que esse é o mérito da gente ter chegado tão bem em um espaço tão curto. Eu acho que é essa junção de professores, tanto eu, Pablo, quanto Rafa, quanto os alunos. Nós fechamos um grupo, como eu disse, uma família, que foi ali o essencial para que tudo viesse a acontecer, que é um 3º lugar no vôlei, 2 quartas de finais e uma do sub-14 do vôlei ali, um desempate bem acirrado que foi por pontos, né? Em 2 meses aí, para outros colégios eu acho que seria impossível se não fosse os alunos e atletas que a gente tem. A gente já sabe que você tem uma experiência no ramo da educação física, projetos com a prefeitura, jogos em outras cidades, etc. Sim. E não é a primeira vez que você sai da cidade com outros times. Sim. Só que a gente imagina que seja a sua primeira vez treinando uma escola em si. Indo para competições tão altas, tão famosas, que é o GESP. Sim. E já que foi a sua primeira vez, como você se sentiu? Como se deu alguma experiência para você e para os alunos? Olha, treinando uma escola a primeira vez, juntamente com o Rafael, à frente de um projeto escolar, assim, de treinamento, primeira vez, o frio na barriga, ele tinha em todos os jogos, não vou mentir. Tanto na estreia, eu acho que eu ficava mais ansioso do que as próprias jogadoras e os próprios jogadores. E o Rafael também, muito ansioso, porque é um campeonato de nível estadual, onde as melhores escolas estão ali para disputar
o título de melhor escola da região, do Oeste Paulista, e a gente estava no meio delas. A gente se colocou no meio delas e nós fizemos por merecer. Foi um êxtase pra gente, do começo ao fim, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, porque era tudo novo pra gente. Uma coisa é você disputar um campeonato ali com o time da prefeitura, que a gente sabe que já disputa isso aí há anos, há tempos. Uma coisa é a gente iniciar no GESP no primeiro ano, com 2 meses de treino, com um time que a gente está acabando de conhecer, com alunos que está acabando de conhecer o projeto, que está acabando de conhecer o esporte, que não treina só esse esporte, tem alunos ali que treinam outros esportes, beach tênis, judô, treina vários outros esportes ali, a não ser o que a gente estava jogando, que era o vôlei e o futsal. Então foi assim, um frio na barriga, mas aquele frio na barriga bom, que eu já tô doido para viver ano que vem de novo. E se Deus permitir, a gente vai cada vez mais longe, porque o time que a gente tem, todo o apoio das mantenedoras aqui do colégio e também da coordenação, de todo o apoio ali da gestão escolar, faz com que a gente chegue mais longe, com que cada aluno se sinta mais à vontade em fazer parte de cada projeto esportivo que a gente colocar. Igual há poucos dias atrás, tivemos uma aluna que foi campeã na corrida tradicional de pedestre aqui da cidade, a Rainara. Ela ali descobri que ela corria nesse trajeto do GESP. Nessas idas e vindas do GESP, fui conhecendo cada atleta, porque a gente tem uma proximidade maior. A gente consegue ter ali esse feedback de cada aluno. Eu gosto mais de tal esporte, eu pratico esse outro esporte também. E a gente dentro do colégio, a gente consegue ver como que é esse aluno, tanto dentro aqui do colégio em notas, em convivência com os outros alunos, quanto também fora do colégio, nos treinamentos. E foi onde eu vi nela e na a Lívia Fernandes, a capacidade e também a vontade de participar de corridas. Elas já tinham participado de algumas e eu falei, vamos focar nisso daí. Querem participar? Toparam. A Lívia, infelizmente, não conseguiu participar porque ela teve uma lesão no pé, acabou quebrando o pé, mas a Rainara conseguiu. Conversamos sobre o trajeto, sobre o percurso, sobre treinamento. Ela conseguiu fazer, no primeiro dia de treino dela, um percurso que é muito dolorido, ela fez em 25 minutos. No segundo dia de treino, ela baixou para 24 minutos. E ela me falou que ia baixar para 23 no dia da prova. E eu falei para ela, você abaixando para 23, o primeiro lugar é seu. Porque dentro da categoria feminina, a gente que está dentro do esporte, a gente já tem uma noção de como funciona, de como é o tempo de cada uma. E no final ela passa a atleta que era cotada a ser campeã dentro ali de 50 a 100 metros. Então, como o GESP, entre um vôlei e um futsal, ele desmembra para vários outros esportes. Ele ramifica. Por isso que o esporte, a educação física, ela é muito boa. Ela traz pra gente esse leque de esportes. Se eu sou bom no futsal, eu sou bom em alguma outra coisa também. E nessa convivência a gente consegue estar descobrindo esses talentos, estar descobrindo cada vez mais ali dos alunos. Tanto numa dificuldade que às vezes ele possa ter dentro do futsal ou dentro do vôlei, de coordenação, a gente consegue estar ajustando para que não tenha mais. Isso aí acaba mais para frente, se ele tiver esse problema de coordenação atrapalhando na sua vida. A gente consegue corrigir isso através da educação física, através de alguns exercícios, e faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor, que é o que todos buscam aí, além do esporte, trazer uma qualidade de vida para vocês, alunos, e todos que praticam. Não é à toa que você fez bastante esporte, né, quando era criança, né? E é muito legal também, né, que mesmo com esse pouco tempo, né, de novo citando o pouco tempo que você está aqui, você já conseguiu criar vínculo com as pessoas e descobrir que elas podem ter capacidade para outras coisas, podem ser melhores em outras coisas, e
como da Rainara, né, citando, você descobriu que ela é uma boa corredora e conseguiu ajudar ela. E agora, mudando um pouco de assunto, né, a gente queria que você desse um recado para os alunos. Vamos lá. O recado mais importante que eu acho que eu tenho que deixar, e eu acho que o professor Rafael também deixaria, é que não importa o quão difícil seja a trajetória, o importante é não parar. Tombos, ele é necessário. Tombo na vida, quedas, todos vão ter. Só que para você cair, você tem que tentar. E só tenta aquele que persevera. Então eu tentei cair, eu vou levantar e vou fazer de novo. E vou fazer bem feito. Então esse é o recado que eu tenho para deixar. Se você quer fazer, faça. Dê o seu melhor. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, mas vá e faça. Dê o seu melhor. Sempre. Não seja melhor que os outros, mas seja cada dia melhor do que você mesmo. A sua grande disputa é contra você mesmo. Sempre seja melhor do que o seu próprio eu. Então, eu, Pablo, vou ser melhor do que eu mesmo, dia após dia. Então, esse é o recado que eu tenho para dar. Sim. Às vezes o comentário de outras pessoas, ficar com isso na mente, proíbe, né? Sim. Muitos alunos de não quererem participar. Até pessoas de fora não quererem fazer um esporte, não quererem praticar por causa de críticas, porque não tem muita habilidade naquele ramo. Sim. Mas essa sua frase, ela pode inspirar muitas pessoas. Sim. Mas agora, infelizmente, a gente chega ao fim do nosso podcast. Mas foi incrível conhecer um pouco da sua história, Paulo. Eu posso só dar um pontinho agora nesse recado que eu dei e nessa última frase que você disse. Nós tivemos, através do GESP, ramificando mais uma vez a trajetória do Giovanni. O Giovanni, para quem não conhece, ele é um atleta nosso, da categoria Sub-17, que joga futsal, joga muito bem, e ele é portador do nanismo. Ele é portador do nanismo, e nós colocamos ele para jogar com atletas, alunos de estatura normal, onde ele se destacou, onde ele não teve medo, onde ele não ligou para o que os outros iam falar, do que os outros iam pensar. E para quem não sabe, isso abriu para ele uma oportunidade de realizar um sonho, que o sonho dele era participar de uma seletiva de algum clube. E através desses jogos do GESP, onde ele entrou, fez muito bem o seu papel dentro de quadra, onde ele não fugiu da sua responsabilidade, onde ele não levou em conta o que poderiam falar, o que poderiam pensar, ele conseguiu entrar em um clube que é filiado à COBEM, que é a Confederação Brasileira de Esportes e Nanismo, que é ligado com a seleção brasileira. Então, hoje o Giovanni, ele é atleta do Colégio Criativo Objetivo, ele é atleta do Clube Galácticos, que ele é um clube de nanismo, de futsal, e esse Clube Galácticos, ele é a base da seleção brasileira. Então, a proporção de alguém que não se importa com o que vão falar, do que a proporção de uma pessoa que vai atrás do seu sonho e não importa o que um pensa, do que o outro fala. Olha a proporção que isso toma. Hoje, a realidade do Giovanni é o quê? Ele pode representar a seleção brasileira de futsal nanismo. E isso se deve muito a ele. Isso se deve da perseverança, da resiliência dele de não se importar se vão falar A ou B. Ele vai entrar e vai fazer bem feito. E foi o que ele fez. Então, só um ponto aí do que você falou, que se encaixou muito bem. Na mesma hora que você falou sobre críticas e comentários, eu pensei nele também. Sim. No lugar que ele chegou, né? Sim. Porque na condição que ele vive, muitas pessoas desistem. Sim. Muitos chegam muito perto ali, mas acabam não querendo por causa de críticas mesmo. Exatamente. Então é isso, Pablo. A gente gostou muito que você compartilhou sua história com a gente, contou superações, contou o que é preciso
para você superar os seus medos, né? Você conseguir dar a volta por cima. Então, se você quer mais episódios como esse, mais episódios legais como esse, se inscreva no canal e fique atento para os próximos vídeos. Até a próxima!